O ufanismo é um mau conselheiro. O ufanismo sempre é um mau conselheiro. É um livro clássico do ufanismo brasileiro. São muitos livros, mas um deles é como se fosse um marco fundador. 1900, o Brasil completando 400 anos, saiu o livro do Afonso Celso de Assis Figueiredo, filho do Visconde Ouro Preto, último chefe de gabinete no Império. O Afonso Celso de Assis Figueiredo, que depois vai ser nobilitado pela igreja, daí vem como conde, escreveu um pequeno opúsculo chamado Por que me ufano do meu país? Fez um sucesso fantástico. Aquilo era usado nas escolas, antigas escolas primárias, virou um manual. Hoje é difícil encontrá-lo, mas nos sebos vocês encontram com relativa facilidade. Nas livrarias é muito mais difícil tal. E o livro é recheado de platitudes. Tudo no Brasil é melhor, tudo. Não tinha nada de ruim, era perfeito o Brasil. Eu gosto sempre, já citei algumas vezes, uma passagem que ele se refere à vegetação brasileira, em especial à floresta amazônica, que ele diz que era tão denso as árvores, tão densas e tão grandes, tão belas, que era possível caminhar pela copa das árvores na Amazônia. Bem, isso é só para ver o ufanismo. Copa, ele está seguindo que lá pelos galhos, lá em cima, você podia caminhar tendo em vista tal densidade e força das árvores brasileiras. E por aí vai e tal. Eu digo isso porque isso invade o ufanismo, muitas vezes a política brasileira, a economia e os esportes. Os esportes em especial, o futebol, que é uma marca nacional, né? E quando chega a Copa do Mundo, ocorre um fenômeno muito interessante de unidade nacional, que é difícil encontrar em vários momentos da história brasileira, mas a Copa tem esse papel, que é um papel muito importante. As pessoas se animam, colocam as bandeiras nas janelas, nos carros, né? Buscam assistir os jogos coletivamente. Isso é um fenômeno extremamente interessante e tal. Mas, no caso brasileiro, nós temos uma dificuldade de entender porque nas últimas 4 Copas do Mundo sucessivas, 2006, 2010, 2014, 2018, o Brasil fracassou. E irá para a próxima, que vai ser em dezembro, daqui 4 anos e meio, portanto, no Catar, em 2022, 20 anos depois de ter ganho a última, que foi em 2002. Então, algo de errado acontece. Você não tem 4 fracassos sucessivos. E lembrar que de 2014 será inesquecível o 7-1 com a Alemanha e depois a derrota na disputa do terceiro lugar para a Holanda de 3-0. Em 2 jogos o Brasil tomou 10 gols e fez apenas um que a Alemanha inclusive quase que deixou fazer. E há uma dificuldade de entender esses fracassos. Há uma idealização de toda a estrutura. Todo mundo é brilhante antes de começar a Copa do Mundo. O Tite era chamado uma espécie de gênio da raça. Ele era chamado até para palestras, para empresários, para motivação. Era um grande gestor de pessoas e um motivador fantástico, o maior quase que da história do mundo. Porém, o motivador fantástico, o Messias, na hora que o Brasil tomou o segundo gol contra a Bélgica, 20 e poucos minutos, ele não sabia o que fazer. O motivador. Se ele fosse um grande leitor e gestor de pessoas, ele tinha mudado o resultado do jogo a partir daquele momento. Porém, não soube o que fazer. Então a prática é o único critério da verdade, é a prática. E a prática mostrou que aquela leitura que se tinha sobre o Messias Tite estava absolutamente equivocado. O ufanismo é um mau conselheiro. E sobre o Neymar e seus cabelos, né? E seus 2 cabeleireiros, os seus 1 dúzia de parças. Parças é uma espécie de servos que estão a serviço do amo. O amo é ele e tal. Então todos dizem para ele sim, 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 sim. Ninguém diz não, pode ser, porém, contudo, todavia. Só dizem sim. Então é uma fauna criada também no Brasil, que são os parças. E o Neymar era considerado, então, o suprassumo. E saiu da Copa desse tamanho. Precisa pegar uma lupa para conseguir encontrá-lo. Foi um desastre. Por quê? Porque o ufanismo é mau conselheiro. Na política, idem. Na presença do Brasil no mundo também. Aquela ideia que o Brasil era melhor que todos. Você diminui você próprio, o Brasil, e diminui os outros. Você não consegue entender porque nós fracassamos. Por que o Brasil é um país do fracasso? Quantas vezes economicamente nós fracassamos? Quantas vezes imaginamos que poderíamos ser um grande país, de ter uma presença no mundo? E não temos. Basta acompanhar o último quarto de século. O último quarto de século mostra uma decadência fabulosa do Brasil. É inegável. Basta ver a presença no mundo, a política de modernização, a globalização. E por quê? Por causa do ufanismo. Nós nunca
vemos a realidade com os olhos da realidade. E quando você passa pelo ufanismo, você vê uma imagem desfocada do real e diminui os outros, né? No caso da política internacional, diminui os outros países que, por exemplo, concorrem com o Brasil. Em síntese, leiam o Afonso Celso, mas leiam para poder criticar o Brasil 100 anos depois.